Salve, gente! Começando mais um episódio especial aqui neste podcast. E ele está de volta, o nosso inoxidável Charlie Brown, Charlão. Estava com os olhos verdes semana passada, Charlão? Rapaz, me substituíram aqui, não foi? O que aconteceu com você? Você foi abduzido? Fui abduzido. Estava numa missão? Não, me botaram naquele... Lembra daquele aquele negócio que tinha na nave da Enterprise? Uau! Aí me botaram lá, eu apareci em outro canto e veio aparecer um clone aqui. Eu acho que ali era o Charlie Brown do multiverso. Multiverso? É. Pode O ser. nosso André Brito, um salve, obrigado aí pela cobertura, né? pelo assessoria e pela co-apresentação, né? Por ser co-host aqui naquele episódio especial. Muito legal. Eu sinto muito, André, mas eu sou mais garboso do que você. Os olhos mais bonitos que o de André. Apesar dos olhos verdes, né? Os seus são azuis, Charlão? Os meus são... Azuis, petróleo? Eu acho petróleo. O importante é ter saúde, né? Com certeza. Não é? Maravilha. Começando mais um episódio cheio hoje, 30. Muito bem, linda, né? 30. Não é? 30 episódios, rapaz, que legal. Pra quem achou que não ia fazer nada, já estamos em 30, né? A gente não sabe, a gente queria fazer 4 episódios, 5. Não, vamos fazer mais um. Mais um. Graças a Deus, né? Estamos indo. E não fala no início, não? Vai falar não, pro pessoal dar uma... Fala no início para o pessoal dar uma coisada. Dedinho aí no inscrever. Inscrever-se. Acho que é inscrever-se. Eu não sei nem o nome desse negócio, velho. A gente fica pedindo, né? Mas nós somos youtubers, assim, bem pidões. Vamos lá. Curtir é muito importante. O comentar, e me falaram agora que o YouTube está com a nova... está bonificando os canais que a turma compartilha bastante. Então, o compartilhar virou uma coisa muito importante. Antigamente era só o curtir já era legal. E o comentar também. Aí é o curtir, comentar e compartilhar. São os três Cs, e né? é bíblico, né? Vamos compartilhar, né? É compartilhar, exatamente. Compartilhar. Então mande pelo menos para mais uma pessoa, se você gostar. Se você não gostar, mande para o inimigo, né? Não é isso? Mas é isso aí. Estamos recebendo hoje uma pessoa que não dá para não gostar dessa pessoa, né? Impossível. É impossível, né? Quem gosta mesmo dele é a Dona Ruth. Aí já é um caso já de amor, né, rapaz? Brincadeira não. Um filho que a vida e que Laninha e que Jesus, né? Às vezes eu fico preocupado, eu acho que tia Ruth gosta mais dele do que de Laninha. Viu? Será, rapaz? Ih, Charlão, a gente vai ter que trazer tia Ruth para explicar esse negócio. Vamos trazer. Nosso convidado mais que especial de hoje, Marcito Martins. Meu Marcito. Seja bem-vindo mais uma vez a esse podcast. Que bom. Você já é de casa, né, Marcito? Já está em casa à vontade. Sim. Já tomou café gospel ou não ofereceram a você hoje? Rapaz, não. Não. Aliás, ofereceu, Poliana. Ah, tá. Sim. Desculpe. Inclusive, chegou numa nova remessa de café lá. Como é que é o nome do café? Rigno. É lá da Chapada, lá de Piatã, bom demais. Né? Lá de Piatã, nosso querido Tuca Veloz, foi o nosso patrocinador. Tuca Veloz está devendo uma vinda aqui, né? Está devendo. Inclusive, eu não convidei ainda. Não? Não, por isso que ele não veio ainda. Ele até falou comigo, rapaz, já fui em todos os podcasts que me convidaram, aí eu falei, eu senti que essa daí foi para você, viu? O Tuca, você já é convidado, Tuquinha. Tuca, você é de casa. Então, vai ter cuscuz, inclusive o Tuca não teve cuscuz lá. Ele tatuou um cuscuz no braço, mas não vale. Vale um cuscuz de verdade, na panela e no prato, né, Charlão? Isso. Vai ter cuscuz pro Tuquinha quando ele vier aqui? Vamos fazer um cafezinho vamos comer um cuscuz aqui, né? Aqui, exatamente, Vamos comer um cuscuz aqui. A gente tem uma dúvida, né? O que é mais gostoso, cuscuz ou forró? Forró é bom. Só que um cuscuz para depois dançar um forró, né? Exatamente. Forró do Charlão. Opa. Isso é bom. Muitos casamentos, viu? É mesmo, Charlão. Inclusive tivemos história de casamento do forró do Charlão aqui, né? Grande JP. O João Paulo, o homem dos sinais, né? Opa. Se eu esperasse tantos sinais para casar, estava solteiro até hoje. Charlão, é verdade. Mas o João é um homem de muita fé, né? Opa. Grande João. Nosso querido João, inclusive, Clubinho Tio João, nós amamos o Clubinho Tio João, né? Nosso patrocinador também aqui. T-Barber também com a gente, né? Em breve, novidades aqui em nossos episódios, tanto T-Barber quanto Clubinho Tio João, nossos parceiros aqui no PGM Bcast. Então já pedimos para curtir, compartilhar, se inscrever, tudo, pedimos tudo. Não pedir mais nada não, né? Pedir, né? Vamos hoje, o episódio de hoje, fiquei sabendo que é especial, a Voz da Consciência falou, um episódio especial, vamos falar sobre um assunto que a gente gosta muito. Importante. Assuntos, né? Pessoas. Pessoas, seres humanos. Muito bom. Né?
que são pessoas que são do nosso agrado. Dão trabalho um pouquinho, né? Isso aí você e Shalom vão poder falar, você e Macedo vão poder falar melhor, né? Você também. Todo mundo. Não tive ainda essa missão, ainda não tive, não. Você tem. É verdade. Isso é para todos. É verdade. Qual é o nosso tema de hoje, Shalom? Hoje, na verdade, a gente vai falar sobre o nosso pano de fundo, né? Ou, não sei se pode chamar de pano de fundo, mas a gente vai falar especificamente sobre... background é a forja, né? A gente vai falar sobre o filme A Forja. Teremos spoilers? Claro. Um pouquinho, né? Tem que ter depois, um pouquinho. Depois de tantas... Acho que já até saiu do cinema, não tem problema ter spoiler hoje. E dentro desse pano de fundo, a gente quer tratar o tema do filme, né? Que é o discipulado. Eu acredito que a forja é o discipulado, né? Sim. Então, o discipulado de Cristo, né? De vida na vida. E hoje é um momento importante para a gente fazer esse tipo de... tratar isso e tratar também como a gente acredita nisso, né? E aí a gente trouxe o Marcito aí para a gente debater, conversar. E a Forja lá, o filme apresentou pessoas bem diferentes, né? Sim. Mas ali eu acho que é só ficção. Na verdade, no dia a dia, o discipulado, as pessoas já estão todas prontas, né? Já estão, homens e mulheres já sem problema nenhum, né, Shalom? Não. Nada. Então a Forja mostrou um pouco de vida real ali? Real, completamente real. Muito. Uma coisa que ficou assim meio satirizado, né? No filme, meio... foi a questão da oração, né? Porque é um filme norte-americano, só para a gente contextualizar. Os irmãos Kendrick, eu não sei se a pronúncia certa é essa, né? Os irmãos Kendrick. Né? Vários filmes interessantes deles. Sim. Mas tem aquela oração fervorosa, né? É bem típico lá dos Estados Unidos, né? A Dona Clara. E que eu acho que já era personagem, né? Do filme anterior, Mais Que Vencedores. Fizeram um link, né? Eu acho que linkaram. Foi Quarto de Guerra. Linkaram os filmes, né? Sim. E aí ela apareceu no momento, é bem legal. Exato. Marcito Martins, conta pra gente aí, você assistiu o filme? Rapaz, assisti 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Fui primeiro com a Lana, depois levei os discípulos para assistir. Assim, gostei demais, né? Um filme bem interessante. Traz uma mensagem muito positiva, né? Você pode falar um pouco do filme aí, o autor, o que você quiser. Pronto. Uma mensagem muito positiva, né? O poder do Evangelho, né? O poder de Jesus Cristo na transformação de vidas, né? Como o próprio nome, né? A forja. Eu achei interessante, né? Que ele utilizou no momento do filme, né? Falou sobre aquela espada, né? Sim. Onde você tem uma ação para fazer a espada a partir, né? De uma temperatura muito alta e da pressão, né? Que você vai moldar, né? Você vai moldar ali. A forja vai justamente moldar, né, para transformar aquele metal em uma espada. Né? E não somos diferentes, né? Quando Jesus chega, né, na nossa vida, a gente passa, né, por uma transformação. Né? E o filme ele traz essa mensagem, né, bem interessante. Né? A figura principal do filme é aquele jovem, né, o Isaías, né, um jovem que com muitos problemas, desacreditado, né, pela sociedade, desacreditado pela própria família, né? Com muitos conflitos internos, né? A família desestruturada, e chega aquele homem, né? Aquele homem que é um homem de Deus, né? O personagem Josué, né? Que vê, né? Ali a partir justamente, né? De Jesus ele consegue ver, né? A possibilidade de transformação daquele jovem, né? E começa a investir naquele jovem, investir em amizade, né? Investir ali nos ensinamentos a princípio, nos ensinamentos da empresa, né? Que ele achei interessante isso, né? Ele utilizando, né? dos recursos que ele tem, né? Para poder abençoar as pessoas, né? E o jovem procurando emprego, percebeu ali um jovem com a vida toda atrapalhada, vamos dizer assim, né? E poder ajudar a princípio ali, né? Com o trabalho, depois começou a entrar mais um pouquinho, trazendo lições de vida, e depois, né? O principal, né? Trazendo Jesus para a vida dele. Sim. Né? Foi um canal ali, né? Um canal do Senhor para a vida daquele jovem. Achei muito interessante. Uma coisa importante, Léo, nessa questão aí do filme que eu acho interessante, que eu e o Márcio estava conversando anteriormente, é que quando a gente, de alguma forma, tem uma possibilidade de fazer alguma escolha, a gente sempre tem
a condição de fazer um juízo ruim, né? Porque se a gente for escolher quem será o discípulo, eu não sei se a nossa escolha é boa. Porque se a gente for ver a história de Jesus, né, ali, não com profundidade, mas assim, algumas escolhas e aqueles que estavam ao seu redor, as possíveis escolhas de Jesus, por exemplo, o jovem rico seria uma boa escolha. Sim. Para ser um bom discípulo, né? Sim. Você tinha alguém já encaminhado, não é? Alguém que certamente já guardava os mandamentos, e me parece que não foi escolha de Deus, né? Mas, por outro lado, você vê os 12, que eram pessoas com problemas. Você vê Paulo, né, que era um cara perseguidor de discípulos, um cara cheio de problemas. Então, é importante falar que as escolhas de Deus não são as nossas escolhas. Sim. Acho que dos 12 só tinha Filipe, né? Que já era discípulo de João Batista, né? Que já estava assim com a vida já encaminhada. Sim, né? Você vai ter isso, né? Mas ali você pega Mateus e Pedro eram problemáticos os dois, né? Um era o inimigo, o arqui-inimigo do outro, porque um era cobrador de impostos, o outro era o pagador, acho que o explorado, né? Sim. Então, assim, você tinha muita gente antagônica ali, pessoas improváveis, né? Não, e a mulher samaritana? Sim, rapaz, verdade. São vários. Então você... Maria Madalena. Isso aí. A maioria das vezes que a gente tende, né, a julgar a situação, a gente vai julgar da nossa forma, né? Nossos olhos. Nos nossos olhos. Sim. E aí o texto é retórico, né? Porque a gente vai lá para Davi, a escolha de Davi, a escolha do a escolha de Deus não é a escolha do homem. Sim. Né? E daí você vê em vários textos que Deus confunde a sabedoria humana, Deus não escolhe como escolhe o homem. Então é importante se falar isso, porque quando a gente está numa situação dessa, né, aquele menino seria um menino improvável. Sim. De ir para a forja. Isso. Né? Mas foi a escolha de Deus naquele momento. As nossas escolhas são sempre complicadas, né? Porque a gente pega, como você falou da história, né, da Bíblia, você pega Ló e Abraão, né? Ló escolhe um lugar maravilhoso, lindo, né? Aquele campo maravilhoso, né? Sim. E Abraão fica com a terra que, assim, teoricamente, muito deserto, né, tal. Então, assim, a gente tende a partir de um ponto humano, né? A gente vai olhar sempre a questão da beleza, da estética, né, de como, né? O rapaz dá um coice nele, né? E Davi, né? Sim. Que Samuel vai escolher, né? Vai primeiro, né, para os filhos, né, no porte, né, com e uma Samuel, aparência. né? Não é um qualquer, né? Não, e uma coisa interessante sobre a escolha de Davi é que a gente, né, tem muitas vezes uma prepotência de achar que nós faríamos uma escolha diferente de Samuel. Sim. Né? A gente tem um pouco de prepotência, muitas vezes, de achar que a nossa escolha é meio parecida com Deus. E muitas vezes não é. A gente recua de falar de Deus para alguém, muitas vezes porque o nosso julgamento vem anteriormente. Sim. E naquele momento que Samuel escolhe Davi, se vocês percebem logo depois, né, que Davi vai levar almoço comida, né, para os irmãos em fronte de batalha, o que eu penso é que Davi havia sido preparado para ser pastor de ovelhas e aqueles outros haviam sido preparados para ser guerreiros. Né? Soldados, né? Por isso eles estavam lá no fronte de batalha. E a gente tem aqui um cara tecnicamente despreparado para estar na batalha. Sim. E ainda assim ele é a escolha de Deus. Sim. Né? Então a gente vê isso no Novo Testamento repetidamente. Exato. Tem esse exemplo de Filipe, deve ter outros exemplos também, né, de pessoas que eram mais que tinham, digamos assim, uma proximidade com Deus, como por exemplo Cornélios, né? Sim. Cornélio já tinha ali uma fé, né? Já trazia com ele uma fé. Aí tem toda aquela história, a história do lençol e tal, e Deus cai lá sobre todos da casa dele, né? Mas é importante falar isso. Sim. Nessa vida de discipulado, as escolhas de Deus não são as nossas escolhas. Agora, Charlão, alguém que caiu aqui de paraquedas aqui em nosso PGMB, no episódio 30, fala, rapaz, discipulado, o que é discipulado, rapaz? Excelente. O que é discipulado, Marcito? Estamos falando de discipulado, o que é discipulado, Marcito? Pronto.
Para quem não assistiu a Forja, né? Porque quem assistiu já entendeu mais ou menos do que se trata, né? A gente não pode falar discipulados sem falar de discípulo. Sim. Né? Que é uma palavra derivada, né? Sim. Então, o discípulo é o aprendiz, né? Aquele que aprende com o mestre. Sim. Né? Nesse caso, né, relacionado ao filme, né, o mestre Jesus, né, e o discípulo, aquele que vai aprender sobre Jesus, né? E aí a gente tem algo muito marcante, que é o texto de Mateus 28, 18 a 20, né, que termina o filme exatamente com aquele texto, né, que foi ali a nota máxima, né, bem no finalzinho de Mateus, quando Jesus ele já tinha feito tudo que tinha que fazer aqui, né, e ia para o Pai, né, ele dá essa missão, né, àqueles 12, né, que ele escolheu, que andou junto com ele naquele tempo, né, e pôde ensinar todas as coisas, pôde prepará-los, pôde forjá-los, né. Ele fala, né, ele dá a missão: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Estaria conosco todos os dias, né? Essa foi a mensagem que Jesus deixou. E a gente voltando um pouquinho, né? Charles falou aqui de Pedro, falou de Mateus, né? Que foram homens que foram forjados, né? Eu queria até destacar 2 textos aqui na palavra, lá no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículos do 8 até mais ou menos o 11, né? Algo bem interessante, né? Que o momento em que acontece aquela pesca maravilhosa, né? Eles ficaram sem pescar, e aí Jesus pede, né, para eles lançarem a rede. Aí Pedro, olha, pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lançar, né? E faz aquela pesca. Aí quando ele vê aquela pesca, aí ele chega, né, para Jesus, o que ele fala, né? E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, né? Então, assim, ele reconhecendo, né, a sua pequenez, a sua condição, né, de pecador, né? Mas mesmo assim Jesus ele fala algo interessante para ele, né? Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Faz um convite, né, para Pedro. E aí no 11 o que é que fala? E levando os seus barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram o Senhor, né? É um primeiro ponto assim que eu acho que é muito marcante, né, na vida daquele que quer ser um discípulo, aquele que quer ser discipulado, né? No momento em que contempla Jesus, nada pode segurá-lo, né, de seguir a Jesus. Sim. Aquele que deixa pendências, né, Jesus não se agrada, né? Jesus não se agrada. Então é importante aquele que contempla Jesus, que vê Jesus, precisa, né, deixar tudo, né? O que é esse deixar tudo, né? Eu vou deixar minha esposa, vou deixar meus filhos? Não. Vou deixar o trabalho? Não. Vai deixar de tomar banho, Charles? Opa, não. Apesar de alguns iam gostar, viu, dessa proposta. Deixar de fazer a barba. Apesar de que Pedro de fato deixou, né? Sim. Deixou ali e o chamado de seguiu a Pedro Jesus. era um chamado específico, especial, né? Exato. Assim, Mas vamos lá. Mas amar menos. Sim. Amar menos todas as coisas. Sim. Amar em primeiro lugar o Senhor. E dentro daquilo que o Senhor deseja para nós, né, a gente poder aplicar na nossa vida. Sim. Né? Fazendo aqui um link com a Forja, já que a gente está usando a Forja aqui como pano de fundo, né? Tem lá o rapaz, ele gostava muito de jogar, né? Viciado em videogame, basquete também, gostava muito de basquete, né? Sim. Ele jogava com os amigos, perdia o tempo da vida dele toda jogando basquete. Inclusive tem um episódio que ele pede o carro emprestado para a mãe e tal. E aí se perde no tempo, a mãe perde um compromisso importante por conta do basquete, da irresponsabilidade dele por conta do basquete. E ele acaba depois deixando tudo isso, né? Sim. Continua depois voltando a jogar basquete para estar com os amigos, né? Isso. Mas assim, ele passou a usar o tempo dele para outras coisas. Exatamente. Né? O videogame ele doou e tal. Exatamente. Ou seja, ali ele mostrou um pouco do que é deixar, né? O que Exatamente. prendia, o que estava no centro da vida dele era o videogame, né? O videogame concorria, né, com a vontade de Deus na vida dele. Sim. Né? Assim como todos nós temos alguma coisa, né, que vai concorrer, né, com a vontade de Deus. Então precisamos deixar. Cada um com a sua... Exato. Um é o futebol, outro é um filme, outro é qualquer coisa, né? Coisas lícitas, um é a cama. Exatamente, Né? você Gosta de falou dormir. Tudo pra mim, porque uma coisa importante saber é que
às vezes a gente faz uma associação que... a gente deixar o pecado. Exato. Né? Sim. E muitas vezes é isso que o Márcio falou, o que pecado, concorre. O pecado isso. também, né? Mas primeiro, principalmente. Mas depois as coisas lícitas que estão concorrendo, com Deus. A atenção e toda a honra, toda a glória, todo louvor, primeiro ao Senhor, né? Exato. As primazias. Me permita citar só o texto Sim. de Mateus, Opa. que está no mesmo capítulo 5, versículo 27 de Lucas. E depois dessas coisas, ele saiu e viu um publicano, né? Isso aí, Mateus, o quê? De nome Levi, que é Mateus. É Lucas 5, 27. Sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele deixando tudo, mais uma vez, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Né? Então, acho que é uma marca. Acho não. É uma marca, né? Uma marca. Daquele que quer ser discipulado. Ele precisa deixar muitas coisas para trás, né? Para seguir a Jesus. Então, ali, quando Lucas deixou tudo na coleteria... Mateus. Mateus, perdão. O texto está em Lucas. Isso. Quando Mateus deixou tudo, e Pedro também, né? Pedro e o irmão... Foram 4, né? Foram 4, João. Foi Pedro, André, o irmão. Tiago, né? Tiago e João, que eram irmãos também. Eles deixaram tudo. Então, ali eles começaram a ser discipulados, é isso? A partir daquele momento eles seguem a Jesus, né? Sim. E a partir dali começa a aprender, né? Aprender, exatamente. Dia a dia, exatamente. Como é que a gente fala? Vida na vida. Vida na vida. Vida na vida. Então, aprender exatamente. Fazendo, né? Exatamente. Vai errar durante essa trajetória aí, mas o Pedro errou, Charlão. Só um pouco, né? Errou só um pouco. Até o senhor no Calvário, o Pedro ainda... Deu uma pedrada ainda. Deu um erradinho o bichinho. Mas assim, o erro do Pedro é nosso exemplo. Pedro, para mim, parceiro, eu gosto desse assunto demais, porque Pedro, para mim, é o maior exemplo de que nós não somos Deus. Sim. Porque se nós fôssemos Deus, velho, eu ia dar uma porrada tão grande em Pedro, velho. Sim, eu ia me revoltar tanto com Pedro, né, que eu não ia querer saber. E ao contrário de nós, Jesus chega para Pedro e diz que vai edificar a igreja sobre ele. Sim. Diga aí, velho. Aí eu fico pensando, meu Deus, meu raciocínio lógico, ele nunca vai servir para Deus nas escolhas dele. Só para mim mesmo. Sim. Né? Então, eu acho isso tremendo. Sim. Maravilhoso. Um outro aspecto que eu acho muito importante... Mas deixa eu só abrir um parênteses aqui para você. Vá. Gostamos de parênteses, hein, Marcelo? Porque assim, a gente está falando... Você falou que é uma condição, né? Sim. E ao longo... É só um parênteses no assunto, na verdade, não é nem na forja, né? Sim. Mas ao longo dessa história da igreja que a gente segue, né? Desses tantos anos, a gente assumiu alguns nomes, né? Nós somos chamados de cristãos lá, né? Sim. E agora mais recentes, crentes, depois protestantes, sim, evangélicos. É importante, eu acho, que a gente entender nesse momento, né, que para essa relação de serviço a Deus, você tem uma condição, seja ela qual for. Sim. Ser um discípulo de Jesus. Não, eu sou protestante. Você precisa ser discípulo de Jesus. De Jesus, eu sou crente. Você precisa ser discípulo de Jesus. Exatamente. E qual é a condição primeira? É deixar tudo. Deixar tudo. Sim. Exatamente. Para todo mundo, em qualquer situação, qualquer que seja o nome. Exatamente. Você é crente, protestante, evangélico, cristão, tem que ser discípulo. Exatamente. Se é discípulo, você tem uma condição. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, né? Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Né? E quem perder a vida por causa de mim, do evangelho, salvá-la. Né? Assim diz o texto lá. O William Léo fala um negócio legal que a gente vai lembrando, né, do filme, né? Essa questão do videogame, porque parece um negócio tão simples, né? Sim. Sim. É uma diversão, assim, tem pais que preferem, inclusive, que os filhos estejam em casa jogando videogame, né? Sim. Pelo menos não está correndo menos risco. Né? E é interessante que ele que percebe aquilo, né? Sim. Não foi o mentor dele no filme, né? Vamos dizer assim, o discipulador dele no filme que falou, você precisa deixar. Né? Ele conversando com Deus, né? O Espírito Santo apontou, você precisa deixar isso aí. Ele olha assim e fala, não, isso não. É mesmo, tem certeza, senhor, que é isso? Inclusive a questão
de você abrir mão de algo que você gosta, né? Realmente ele, sim. Não é fácil, né? Exato. Mas é preciso, né? Se você gosta e não concorre com Deus... É a história não sei, todo mundo não é ipsiliter, né? Mas se o teu olho te faz pecar, só que nesse caso não é isso, né? Não é, aquilo era um negócio que era lícito e estava concorrendo o tempo dele com Deus. Sim. Sugava o tempo dele, né? Então não era algo que arranca. Exato. Abandone mesmo, porque está concorrendo com Deus. Exato. Sim, Macedo. E aí, fechamos o nosso parênteses? Sim. Então, assim, a gente falou aqui, a gente está fazendo um paralelo, né, com as Escrituras, né, com Jesus, né, o discipulado de Jesus ali com os 12. Depois que os 12 passam a seguir a Jesus, acontece algo também interessante, né? Que é praticar aquilo que eles ouviam. Que é um ponto também, acho, chave, né, na questão do discipulado, né? Da prática do ser discípulo. Você está anotando, William? É você ouvir tá gravado. E praticar. Né? Aí eu queria destacar um texto lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Né? E aí tem mais adiante, né, que é um texto bem conhecido, né, que é da casa edificada sobre, né, a rocha. Né? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre Isso aí é Mateus 7. A rocha. É Mateus 7, do 24 ao 27. Tá. Vamos deixar as referências aqui, né, Charlão? Para quem quiser depois consultar, né? Porque é sempre importante, né? Já falou com a técnica? Já tô deixando aqui tô deixando aqui, rapaz, uma cola para técnica, um minuto, tudo certinho. Rapaz, e a técnica vai entender essa sua letra? Não sei se vai entender minha letra. Tem um detalhe, Macedo, quando eu escrevo, só eu e Deus que entendemos. Depois de algum tempo, só Deus entende, eu não entendo mais. Então, assim, é muito importante, né? A questão da prática das Escrituras, né? Começar a ouvir o Senhor, começar a andar junto, né? Praticar. Né? Que também acontece isso no filme, né? Sim. Nesse momento aí do personagem, né? Sim. Ele é incentivado, né? Ele deseja fazer tudo, né? Tudo aquilo que ele está lendo, está ouvindo ali, ele quer fazer. Né? Ele quer praticar. É algo muito importante aí. E aí, assim, na sequência nós temos outros aspectos importantes, né, que vivemos, graças a Deus, né, buscamos pelo menos viver. Aos trancos e barrancos, né, a gente busca viver essas coisas, né, que temos aprendido nas Escrituras. Um outro aspecto muito importante tem a ver com a questão que está lá em Mateus 11. Vamos dar uma olhadinha, né, no texto? Que é um dos pontos-chave também daquele que quer ser discipulado, daquele que quer andar conforme a vontade de Deus, que quer andar nos passos ali de Jesus, né, que é Mateus 11, o 28 e 29. Esse texto é um dos textos que as pessoas só usam uma parte, né? Mas tem muito texto que a turma usa uma parte. Só usa uma parte e não usa a outra. Posso tudo naquele que me fortalece. Mas não, tudo esquece o resto. Posso comprar um carro importado? Não, bota assim, posso tudo naquele que me fortalece. Aí embaixo bota, não me inveje, trabalhe. O texto que diz assim: vinde a mim, né, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que maravilha. Venha Jesus que ele vai te aliviar. Porém, o 29, a gente não pode esquecer. 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Vou pegar o 30 também. Sim. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é o quê? Jugo de julgar? Mas o jugo, tu julga do verbo do julgar? Vamos fazer um paralelo com o filme, né? E pegar aí o texto também.
né, ele fala do jugo que a gente conhece aqui no Nordeste como a canga, né, do animal. Ah, sim. A canga. Para juntar os dois Exatamente. boi de canga, né? Exatamente. Isso. Né? Então, jugo aquela peça. Aquela peça que é utilizada nos animais. Sobre os ombros dos animais ali. Exatamente. Geralmente, o que acontece? Né? Você tem... Com o passar do tempo, os dois animais eles ficam, né, ali, né, acostumados, né, com a canga, mas geralmente quando você tem um animal novo que não está acostumado, ele é colocado com o antigo, né, para poder justamente, né, ele ir... Né, ele às vezes se agita, mas está ali debaixo, não tem como... Sim. Está sobre debaixo do jugo. Debaixo do jugo. E eu queria destacar 3 elementos importantes, né, desse texto. Né, Jesus ele fala que ele é manso, que ele é humilde e está abaixo, né, de um jugo. Né? Uhum. Que eu entendo, Charles, me corrija se eu estiver errado, a submissão. Sim. Né, a submissão, está submetido, né? Então, Jesus ele fala aí, né, da questão da mansidão, importantíssimo para ser discípulo, ser manso, né? Ou aprender a ser manso, né? Aprender, né? Aprender a ser manso. Às vezes a gente ainda, por causa das nossas emoções, né? Como é que eu entendo, Charles? Mansidão, né? E você entende, viu? O Charlão também é manso, né? Não, Charlão. As pessoas confundem muito, né? Mansidão com calma. Sim. Nem todo calmo é manso. Né? A mansidão... Nem todo manso é calmo também, seria? Geralmente o manso, ele é calmo. Né? Porque, na verdade, assim, a mansidão tem a ver com o controle das suas emoções, né? Uhum. Diante das circunstâncias, você não alterar, né, as suas emoções, né? Uma situação que é para deixar você muito nervoso, né? Na verdade, a mansidão é um fruto do Espírito, né? Sim. Então, devido, né, à sua vivência ali todos os dias com o Senhor, com o Espírito Santo, né? Você vai aprendendo a ter, né, um controle das suas emoções e aquilo não vai te abalar. Né? Não vai deixar você, né, mesmo você estando nervoso, você vai, né, ter o controle e aquilo vai, né, vai se dissipar, né, dentro de você por justamente, né, você ter, né, esse controle das suas emoções. Né? Ou tristeza, ou qualquer tipo de emoção que venha a oscilar o seu comportamento. Né? Então, a mansidão é quando você, né, segue naquele mesmo patamar, você não oscila, né, em relação justamente, né, às suas emoções diante das circunstâncias. Isso, independente das circunstâncias. Isso. Só continua. E Jesus, ele foi perfeito nisso, né? Perfeito em tudo, né? Perfeito. O Márcio e Charlão falando aí, né, de Pedro, claro que diferente, mas o Cristo, quando estava na cruz, nos últimos instantes ali, antes de morrer, ele perdoou aquelas pessoas. Falaram, rapaz, se a gente fosse Deus... Imagina ali, um de nós, eu não falo vocês já são pessoas mais elevadas, mas eu, uma pessoa complicadíssima, vou olhar para aqueles caras me futucando com a lança, rapaz. Eu ia virar cinza todo, sim ou não. Falou, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Então, assim, a gente precisa aprender isso também, Charlão, o Marcito e Charlão. Sim. É mesmo? Sim. Mesmo com aquelas pessoas que ficam ali futucando a gente. Isso. Né? Faltou o link. Qual é o momento do filme que tem isso, né? Ele aprende esse... sim. Boa lembrança, Charles. Eu creio que a gente pode fazer um link aí no momento em que ele aparece na frente do pai, né? Sim. Que ele não esperava, né? Aquele momento em que o Josué, né? O chefe dele, coloca ele para fazer um atendimento. Uhum. E aí, quando levanta, né, aquela porta, o pai. E aí ele estoura, né? Ele não tem ali um momento de, vamos dizer, de mansidão, né? Para quem não assistiu o filme, não, mas o pai é um pai. O pai dele é uma pessoa muito querida e tal, mas ele tinha um problema sério com o pai. Ele tinha um problema com o pai. O pai abandonou a mãe e ele... O pai abandonou a família. Né? Tinha muitos problemas já, abandonou a família. E naquele momento, né, ele estoura. Eu diria mais, eu acho que ele ainda não tinha aprendido a questão do jugo. Né? Exatamente. Naquele momento. Que ele tinha que estar associado a Jesus ali também, né? E esse jugo de Jesus que ele precisava levar. A palavra fala, irai-vos, mas não pequeis. Exatamente. Né? A gente tem sentimento, a gente não é livre de sentimento. Né? Certa vez eu presenciei algo que achei bem interessante, que marcou, né, minha trajetória.
um dos pastores, né, que cobriu minha vida no passado. A gente estava no retiro de jovens e uma situação que estava no local onde a gente estava, faltou água. Faltou água, e aí... Muita gente comemorou, Marcito? Conta aí. E ele à procura, né? Ele à procura do que estava acontecendo, né? Porque ele ligou, a água vinha do poço, ele ligou a bomba, né? Que levava... E essa água não segurava no poço. E ele procurando onde... É um vazamento, não é possível, né? Eu estou enchendo aqui. Uhum. E aí procura aqui, procura ali. Aí daqui a pouco ele acha o problema, né? E aí no momento que ele descobriu, o irmão confessou, né? Rapaz, fui eu que deixei esse negócio aberto, né? Deixou a torneira aberta. Eu abri e deixei aberta. Meu Deus. Eu vi nesse momento o pastor ficar... eu vi a cor dele mudar, né? Que ele era claro, eu vi ele ficar vermelho. Aí eu falei, eita... Mas... Ele deu aqueles 5 segundos, aí ele, filho, não faça mais isso. Aí, na verdade, trouxe, né, ali para ele perceber a situação, mas ele não se irou. Na verdade, ele teve um momento de ira dele lá, mas não interno, pecou, né? Mas ele não pecou, né? Aquilo me marcou de uma forma, né? Interessante a gente ver, assim, né? A questão da mansidão na prática, né? Do ser manso na prática. A gente não está livre, né, de ter sentimentos, né? Mas aqueles sentimentos ele vai sendo controlado pelo Espírito Santo, né, em nós. Se puder linkar, assim, fazer trazer algo, Marcito, que te marcou mais no filme, qual seria a parte do filme, assim? O filme tem momentos que, como é uma peça de ficção, tá? Sim. Inspirado, né, Charles, na vivência de alguns irmãos, mas tem uma dose boa de ficção, porque é feito para entreter também, né? Não é um conteúdo feito apenas para quem é cristão, para quem já conhece essa prática do discipulado e tal. Mas assim, é um filme bastante fidedigno de como funciona e tal. Mas tem essa dose, né? Na parte da emoção, o que te marcou assim no filme? Rapaz, é um momento que tem a ver com essa passagem aqui, que é o momento da oração, né? Que ele está orando lá, né, no quarto dele, né? E ele está com esse conflito, né? Porque toda a situação, né, que aconteceu lá com o pai, né? E aí o Josué, né, o mentor dele, diz assim, rapaz, você tem que perdoar seu pai. Né? E aí conta nas situações lá, você tem que perdoar, né? E aí ele vai para o quarto e vai conversar com Deus, né? Se abre, né, diante de Deus ali. Alguns até achou assim um pouco forte aquela... Mas ele se abriu, né, diante de Deus ali, né, e decidiu perdoar, né? Ele decidiu. O perdão, né, é uma decisão, né? E aquele momento eu achei muito forte, aquele momento ali, né? E a partir daquele momento ele passa a... Não é que ele esqueceu o que o pai fez, mas ele busca ter uma atitude diferente diante do pai, tanto que depois, né, ele tenta um contato com o pai, né, o responde, né? Não sei se vocês viram que tem um pós-crédito, né, no filme, né, fala que o pai estava disposto a conversar com ele e tal. Então, esse momento eu achei bem interessante, assim, do filme. E você, Xalão, qual foi o... Então, te impactou, assim? Não, nesse mesmo momento, o que mais me impactou, na verdade, porque, assim, quando a gente fala de ensinar, muitas vezes é muito fácil ensinar. Por quê? Porque a gente sempre entende que ensinar é saber. Então, se eu sei, eu ensino. Então, se eu sou um cara que tem um conteúdo que ensina esporte, se eu sei, eu ensino. Mas o momento que mais me impactou no filme foi quando ele descobriu que um dos indivíduos da forja era o cara que tinha matado o filho do cara. Para mim foi esse também. Acho que foi o primeiro discípulo. Porque o primeiro discípulo do cara foi o cara que matou o filho dele. Então, veja que fardo. Né? Porque assim, olhe que coisa, bicho. Porque se fosse eu falo com toda tranquilidade, se fosse qualquer ser humano normal, ia viver compelido de
tinha um ódio Sim. monstruoso e Deus fabrica um amor no coração do cara, Verdade. ao ponto de, para mim, mostra um homem que realmente foi forjado por Deus. Sim, exato. Então, esse foi o momento que mais me impactou, essa descoberta de que, para além de ter perdoado o cara que, bêbado, atropelou... E matou o filho dele. Matou né? o filho dele. Único filho, né? Filho, um único filho. Se tornou o primeiro discípulo dele. Sim. Eu confesso que eu não esperava, assim. Quando chegou próximo, eu comecei a desconfiar. Falei, será, velho, que esse cara... E aí o rapaz é quem revela Sim, sim. pro jovem lá. Sim. E pouco antes, ele tem uma conversa, né? A esposa dele tem uma conversa com esse jovem, né? E conta a história como foi, né? Sim. E que ele não recebeu bem. Quando o filho morreu, ele teve vários problemas, né? E se afastou do Senhor e tal. Sim. Mas voltou e o Senhor realmente fez forjou, né? Como você usou, né? Para usar eu acho que a palavra a palavra é forja, até porque o filme é a forja, né? Sim. Forjou o caráter de Cristo nele. E aí você percebe ele como empresário. Eu achei muito legal isso também, porque assim, não mostra apenas a vida dele, assim... Cristã, só na igreja e tal. Sim. Mostra a vida dele normal, o cotidiano dele, né? Ele no trabalho, ele na empresa, passando por dificuldades, né? Exato. Prestes a perder um grande contrato, Exato. a conconcorrência, oferecendo produtos novos e tal. Isso eu achei muito legal também. É aquilo né? que você falou, a vida na vida, né? Sim, sim. Mostrando ali a realidade. Porque muitas vezes falam, não, mas aí é fácil, porque está lá na igreja. É isso não, que eu quis dizer. É o dia a dia. Não é fácil. Charlão é professor, Charlão é funcionário público, Marcito é professor, eu sou radialista. Cada um tem suas atribuições diárias, né? Sim. Então a gente precisa ser discípulo, Marcito, em todos os lugares também, no trabalho. É mesmo, rapaz. Com certeza. Mas não é só na reunião, não, Marcito? No grupo, no encontro discipulado, não? Não, meu irmão. Tem que ser todo. 24 horas integral no serviço? 24 horas. Então, sintetizando, Marcito, assim, assim, o que é discipulado? Assim, para uma síntese, né? Você explicou para a gente, tal, mostrou para a gente aí os discípulos de Cristo, os primeiros e tal, mas se você fosse sintetizar, assim, um resumo, como é que você resumiria assim? Me permita que por não favor. Acabou ainda não, viu? Não, por gentileza. Não, a gente viu a questão da mansidão, sim, a humildade, da mansidão, né? Jesus diz que é manso e humilde. Sim, sim. A humildade é um outro aspecto muito importante aí na vida né, do discípulo, né? Você reconhecer a sua condição. Nem mais, nem menos. Sim. Né? E o contrário de humildade... Desculpe, a palavra quase não sai. De da humildade? Humildade, justamente é o orgulho, né? E foi o grande problema, né? Sim. Primeiro de Lúcifer, né? Sim. Satanás. E foi o primeiro problema também de Adão, né? Então temos que ter muito cuidado, né, com o contrário da humildade. Sim, sim. A gente querer ser aquilo que a gente não é. É muito perigoso, né? Então, assim, muitas pessoas acham que humildade é ser simples. Né? Não exatamente. Faz parte, né, você ser simples. Mas a humildade é você reconhecer a sua condição. E nós sabemos a nossa condição, né? Pecadores, né? Necessitados da graça do Senhor todos os dias, né? Da misericórdia. Da graça imerecida, né? Da misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida. Então, aquele que quer ser discipulado, aquele que é um discípulo, ele precisa olhar para o exemplo de Jesus, né? Que era manso e humilde. Né? E ainda a questão da submissão, né? Que fala aí do jugo, né? Da canga, né? O que é muito interessante, né, que a palavra submissão, você está sob a missão né, de alguém. Né? No caso, hoje nós somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo e estamos sob a missão de Cristo, né? Submissos a Cristo. E é interessante que Jesus ele fala né, que tomar o jugo dele. Né? E é muito interessante porque ele, apesar de estar acima de nós, ele se coloca lado a lado conosco, né? Ele está ali junto com a gente, né? Ou seja, vamos pegar justamente o jugo dele e seguir com ele, né? Eu acho isso lindo. Tem um texto que ele fala, né, que já não vos chamamos de servos, nós chamamos de amigos. De amigos, né? Então é algo realmente tremendo. A pergunta agora para a gente não
A síntese, para sintetizar, né? Pra poucas palavras, para a gente memorizar. Porque aqui. assim, o que ele tá, você está querendo, Márcio está indo num caminho de explicar o que é um discípulo, né? Aquele que deixa tudo, aquele que pratica, aquele que é manso e humilde, submisso. Então, o caminho que Márcio está tomando está tentando explicar o que é um discípulo. O que é um discípulo, o discípulo de Jesus. Esse é o discípulo de Jesus. Isso. Mas a palavra discípulo, né, por si só, ela tem um significado. Então, discípulo seria o quê? Pronto. É o aprendiz, né? A palavra discípulo é aprendiz. Aprendiz de quem? No caso, de Jesus, né? Tanto que a gente não fala, eu sou um discípulo, sou um discípulo de Jesus. Sim. Porque você pode ser discípulo... Qualquer coisa, pessoa. De Messi, de qualquer outra pessoa. Mas, de Charlão. De Charles, discípulo de Jesus, né? Então, assim, esse discipulado, né, que é citado aí no filme, que é mostrado no filme, é um exemplo de um discipulado cristão, discipulado em Cristo Jesus, né? Onde, na verdade, assim, graças a Deus, né, voltando ao texto, né, de Mateus 28, né? E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, né? Algo que é para ser contínuo, não é algo que vai parar, né? Que vai continuar, né, até, né, o Senhor voltar aí para nos buscar. Então, enquanto estamos aqui, né, a nossa missão é fazer discípulos de Jesus. Então, né? Então, o discipulado, já que discípulo é aprendiz, discipulado seria a aula, seria a escolinha ali, a escolinha, onde você aprende. Exatamente. No caso, quando se fala discípulo, né, você é um aprendiz, você aprende além da aula, né? Sim. Porque aquela questão de você estar andando com, né, vendo o que faz, vendo como se comporta, né, isso traz aquilo que eu tinha dito anteriormente, né? O Josué, ele não só disse que era para ele perdoar o pai, ele já havia perdoado o cara que fez a pior coisa da vida dele. Então, é isso, é essa relação de vida na vida, né? De prática, de vida diária, de ver o que faz, de fazer igual. De fazer igual, exatamente. Então, o aprendiz o aprendiz de Cristo, é o cara que vê na prática o que tem que fazer. E a escolinha é parte. Isso. Né? A parte intelectual é parte de um processo de... Como você falou, Charles, não é um saber. Isso. Né? É um praticar. Sim. É interessante esse texto que você leu de, acho que Mateus 7, né? Que a gente tem muitas músicas, várias interpretações, né? Que é o mesmo texto que no final ele fala que muitos dirão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso. Eu vejo o texto como a âncora central do texto, prática. Então, quem é o cara que tem a casa lá firmada? É o cara que simplesmente aceitou Jesus? Não, é o cara que pratica a palavra de Cristo. Sim. Então, não adianta eu dizer bem assim, olha, eu tenho minha casa firmada porque um dia eu levantei a mão, sento no banco, assisto o culto. Não. É o cara que consegue fazer dessa vida prática diária, todos os dias, aquilo que Deus mandou. Esse cara aí, ele vai ter uma casa firmada sobre a rocha. E qual é o cara que não vai ter a casa firmada sobre a rocha? O cara que não faz nada. Então tem alguém aí que levantou a mão ou aceitou Jesus ou falou alguma coisa, mas ele não pratica aquilo que Jesus mandou. Então esse cara não tem uma casa firmada na rocha. Tem alguns textos, né, que falam sobre essa temática, né, inclusive dos talentos, né, do que recebeu talentos e tal. E um ficou lá, rapaz, vou segurar isso aqui, vou guardar, esconder, porque quando o dono vier pedir conta, está aqui e tal. Então é um pouco disso também, né? Mostra um pouco disso, né, o que você faz com o que você aprende, com o que você recebe, né? Eu queria citar outros aspectos importantes do discipulado, né? É necessário um esforço daquele que
né, quer ser discipulado. Você está dizendo que não é fácil ser discipulado, Marcelo? Não é fácil. Não é não, tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Né? Primeiro você tem que deixar tudo. Sim, é só isso, né? É só isso. Depois você tem que aprender. Para você aprender, Deus pode te ensinar diretamente? Pode. Sim. Mas geralmente, Deus sempre coloca alguém, né, que já caminhou, que já andou mais um pouquinho do que você, para poder te orientar, poder te auxiliar naquele processo, né? Então, assim, como fazemos parte de um corpo, né, como a própria Escritura fala, né? A igreja é um corpo, né, com muitos membros. Esses membros, eles não estão soltos, eles estão ligados, né, uns aos outros através das juntas, né? Juntas e ligamentos, isso. Né? E entendemos, né, que precisamos estar ligados aos irmãos. E essa ligação como é feita? Justamente, né? Através da vida, na vida ali, né? Um ligado ao outro, né? Graças a Deus por isso. Momento de curiosidade aqui. Essa analogia do corpo com juntas e ligamentos aí foi Paulo? Foi quem? Paulo. Paulo, né? Paulo. O cara tava... Você tem no livro de Colossenses, no livro de Efésios. Paulo fez como é que é o nome? Fez o curso de anatomia? Anatomia, será que ele fez, velho? Rapaz, eu realmente tinha curiosidade, William Leal, de saber a questão temporal nesse momento aí, em que pé estava o estudo da anatomia, na medicina. Em que momento foi escrito e 2 milênios, né? Porque realmente Paulo demonstra um saber que a gente vai fugir um pouquinho do tema, mas Paulo demonstra... Não foge, né? Porque Paulo demonstra um saber de fazer essa relação entre o crescimento da igreja enquanto uma relação de discipulado, né? Essa relação que chama vida na vida, com o corpo. E eu não sei se nesse momento já se sabia, eu queria saber muito, que o nosso crescimento, o crescimento do corpo, ele acontece nas juntas, através das chamadas epífises distais. Né? Ele acontece exatamente aqui. Quando a criança, adolescente está crescendo, ele sente dor. Aí diz, meu joelho ali está crescendo nas epífises, aqui nas juntas. Então, eu tenho muita curiosidade, porque essa é uma revelação de Deus, assim, tremenda. Vamos pedir para os nossos espectadores deixarem aqui nos comentários. De repente tem alguém especialista em história ou em anatomia, ou a história da anatomia, da medicina. Deixa aqui embaixo os comentários, vai ajudar bastante para a gente. Tá? Sim, mas diga aí. Aí você estava falando que... Você ia ler um texto? Tem um texto que eu quero ler, exatamente. Não exatamente das juntas e ligamentos, mas assim, da importância, né? Sim. De, dentro, né, dessa realidade que vivemos, a gente buscar, né? Na verdade, eu falava sobre o esforço, né? Sim. Que a gente precisa se esforçar, né? Então, que a gente tem um papel nesse processo. Exato. A gente precisa se esforçar. Geralmente, o que acontece, né? Se eu tenho revelação de Cristo, se eu entendo que Ele é o meu Senhor, né? Se eu amo Ele mais do que tudo, eu preciso buscar aprender, né? Esse aprendizado, ele pode se dar, claro, através das Escrituras, o Espírito Santo nos ensinando, mas também a gente vai ter alguém que vai nos ajudar, que vai nos orientar a seguirmos ali para, né, podermos crescer, né, para a estatura da plenitude de Cristo, como diz lá no texto de Efésios 4. E sempre consultando as Escrituras, né? Tem o nosso querido, amado pastor William Menezes, que já está mais uma vez convidado a este podcast. Sim. Sempre lembra disso, né? Da importância, né? O texto que eu queria ler é o texto de 2 Timóteo 2, 2:2, né? Que foi algo que já era vivido antes, né? E que a gente busca, né, manter essa vivência, né? Timóteo foi um discípulo direto de Paulo, né? Ele não andou diretamente com Jesus, mas ele aprendeu, né, muito ali do que ele vivia através desse homem, Paulo, né? E Paulo fala, né? Fala assim para ele: e as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis que sejam capazes de também ensinarem os outros, né? Acontece no filme, né? No momento quase final ali, né?
que o Josué se levanta e fala, ó, a partir de agora vocês vão fazer a mesma coisa. Né? Vocês vão também passar para outros, né? E acontece aí a multiplicação, né? Da vida de Cristo, né? Algo que precisamos também fazer todos os dias, né? Aquilo que a gente aprende, a gente precisa aplicar. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que... não estou dizendo que o discipulado de Jesus foi ruim, não, mas assim, o maior exemplo escrito, né, assim, de discipulado de vida na vida, eu não estou dizendo que assim, a forma com que trata, a forma com que fala da doença, do cuidado, eu acho que é a relação entre Paulo e Timóteo. Eu tenho essa impressão, não sei se é fato, né? Quando ele se preocupa com a doença. Então, o discipulado também tem essa carga. Sim. Eu falo isso para fazer uma ponte com o filme, porque a preocupação de Josué não era só... Também era sempre um link espiritual, mas ele chama para ajudar no trabalho. Sim. Eu achei fantástico já no momento em que ele ensina o menino a como se portar diante das pessoas, né? Ó, quando você for falar, fale assim, fale dessa forma. Olhar nos olhos. Não fique olhando para baixo, olhe nos olhos, cumprimente, né? Falou como cumprimentar. Sim. Achei aquilo fantástico. Ensinamento básico, né? Básico, mas é fundamental, né? Tem um texto que o William gosta muito, que eu não me lembro agora a referência. William Menezes? Exatamente, William Menezes. Nós amamos. Que me ajudem, que fala, né, que a graça ela chega até nós nos reeducando. Sim. Né? Eu não me lembro exatamente. Depois você coloca aí, William, nos comentários. Sim. Né? A graça chega a nós para nos reeducar. Né? Você falando de Paulo, me veio uma coisa aqui interessante também, que das muitas cartas de Paulo, a gente percebe que eu gosto de comunicação, ele se comunica de várias formas, né? Você pega cada um dos textos dele, tem uma linguagem diferente, né? Ele escreve aos Romanos, é um tipo de linguagem. Ele escreve a Timóteo, é outro tipo, é um outro relacionamento, outro tipo. A Coríntios, a primeira e a segunda, né? São a Tessalonicenses, né? Então ele utiliza da linguagem. Você percebe que tem a mesma forma de escrever, mas com linguagens, com toques diferentes, com linguagens diferentes, com conteúdos diferentes, para falar da mesma coisa, só que para pessoas diferentes e de formas diferentes, né? Isso aí é um cuidado que eu acho fantástico também. Né? Sim, sim. Então, assim, é necessário esse esforço né, nosso de buscar aquela pessoa que vai nos orientar, que vai nos conduzir, que vai nos ajudar, né? A nos conduzir ali para chegarmos, né, à plenitude de Cristo, né? Muito importante. E outros aspectos, né, assim, chaves, né? Uma coisa importante, parceiro, dessa relação de Timóteo com Paulo, também não sei onde está o texto, depois a gente confere aí, mas é que ele fala sobre sentir dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Aí a gente vê o papel do discipulador, né? Exato. O papel do professor, o papel do pai. Sim. A tamanha, veja a comparação. A comparação, tamanha é o sacrifício, que eu não sei, né, se... que eu nunca senti, nem vou sentir dor de parto, mas a informação que temos é que dói muito um parto normal. Então, Gálatas 4:19, né? Então, essa conjuntura de dedicação do discipulador também é tremenda, né? Sim. Inclusive, a gente fala sobre né, a história do menino é maravilhosa, né? De como como ele foi transformada. Mas tudo que estava passando o Josué no momento, né? Sim. Ao ponto de que, inclusive, o problema dos negócios, né? Sim. Ele ter perdido o filho. E Deus usa tudo isso para transformar ele e transformar a vida de outros. Sim. Fantástico. O filme a gente não sabe se já deve estar em algumas plataformas, né? Mas acho que não está mais no cinema, né? Eu acho que não. Estamos aqui no início final de outubro, início de novembro de 2024. Mas assim, é um filme que é recomendável, né, Marcelo? Sim, muito recomendável.
Exatamente. Assisti, inclusive, mais de uma vez, né? Eu assisti uma vez, eu vou precisar assistir mais umas 10 vezes. Você assistiu 2 vezes, você percebeu alguma coisa diferente? Você notou quando você reassistiu? Pronto. Ficou alguma coisa que você não tinha visto na primeira? Porque assim acontece comigo. Sim. Eu assisto um filme 2, 3 vezes e falo, rapaz, eu não vi isso não, sabe que... Tem um povo aí que assiste mais vezes para ver erro de gravação, viu? Não, mas eu não sou desse nível aí não. Eu sou não, ver deu para perceber algumas deu? coisas, Sim. né, que eu não tinha visto Sim. no primeiro filme, da primeira vez que eu assisti, Sim. quer dizer, para a segunda. E inclusive, vou contar algo aqui particular, que eu assisti a primeira vez, eu sou muito emotivo, né? Sim. Chorei. Aí eu falei, na segunda vez eu não vou chorar mais, eu chorei mais do que a primeira. Deixa eu dar uma notícia boa, eu não sou nem um pouco emotivo, eu sou um cara muito ruim para chorar e chorei também, velho, umas 2 vezes, pelo menos ali. Sim. É realmente uma carga emotiva grande, porque a gente consegue se enxergar. Se eu me enxerguei ali. Exatamente. Como é o nome do menino, velho? Isaías. No Isaías, rapaz, eu falei, rapaz, pensa aí, será que foi roteirizado minha vida aí, que um monte de coisa ali, me vi em Isaías ali. Eu fui com um jovem que também disse, rapaz, ali sou eu. O jovem falou, sou eu ali. E assim, outros aspectos também importantes aí relacionados à questão do discipulado, principalmente nós que, né, temos buscado viver isso aí, né, às vezes, na trajetória, né, na nossa caminhada, eu acho importante falar isso, né? Eu que já tive algumas pessoas, né, que me ajudaram, né, nesse processo de crescimento, né, para Cristo. Eu tive alguns discipuladores diferentes, sim. né? E eu queria contar uma experiência interessante que acho que cabe para outros, né? Para que, caso venham passar por essa experiência de troca de discipulador, não achar que é problema pessoal, é um tipo de punição, algo assim, né? Meu primeiro discipulador eu fiquei acho que uns 3 anos, né? Foi quem pregou para mim, né? Eu segui uns 3 anos com ele, e aí ele ia casar e ia morar em outro bairro. Sim. Então, como a gente falou da questão do corpo, né? Quem coloca os membros no seu devido lugar para o funcionamento, a própria palavra fala lá no livro de Efésios, desculpe, né, são justamente, né, aqueles que estão, né, fazendo o acojuntamento, são os pastores, né, apóstolos, pastores, mestres, são aqueles que vão fazer o processo de, vamos dizer assim, de acomodação dos membros no corpo para que esse corpo cresça, né, para que esse corpo se desenvolva, né? Então não é algo que é uma escolha minha, né? É algo que Deus, ele direciona a homens que vão fazer esse processo, né, de ordenamento do corpo, como diz lá no livro de Efésios, no capítulo 4, né? O correto ordenamento dos santos. E aí eu precisei ser, vamos dizer assim, alterado a minha junta, né? Sim. Eu poderia ficar com o irmão? Poderia, mas seria um pouco mais difícil, né? Para esse funcionamento correto ali, né, dentro da realidade que a gente vivia. Eu teria que me deslocar para um bairro mais distante, né? Possivelmente esses encontros seriam um pouco mais dificultados, né? Então eu fui relocado para outro irmão, né? Eu passei a ser cuidado por outro irmão. E esse pastor que cobria a vida da gente, ele tinha uma característica, não sei se era só com a gente ou era com todos, ele me perguntou, né? Eu e mais 2 discípulos que era desse rapaz, né, que se casou, que foi para outro bairro. Quem vocês gostariam de ser cuidado por quem? Né? E aí, daquele universo a gente citou. A princípio, nesse primeiro momento, nós 3 citamos a mesma pessoa. Sim. Que era ele, o pastor. Né? Aí ele ficou um tempo conosco, mas ficou pouco tempo porque ele tinha muitos discípulos, uma carga muito grande. Aí ele falou, olha, não vou conseguir ficar com vocês. Vou mudar de novo. E aí ele novamente se perguntou, né? Indique 3 nomes para poder Você não pensou, ninguém me gosta, ninguém gosta de mim, ninguém me quer? Aí ele falou, indique agora 3 nomes de irmãos que você acha que seria interessante para a sua vida, né? Cuidar de você. Aí eu indiquei, né, esses nomes. E aí foi interessante esse episódio, porque dos 3 nomes, ele não colocou em nenhum dos 3. Ele colocou num quarto, que não estava naquela lista que eu tinha dado.
Eu não entendi. Eu só fui entender depois. Sim. Né? A questão do correto ordenamento. Eu não tinha clareza desse texto. Né? Vamos ler o texto, né? Vamos? É bom, é interessante a gente ler esse texto. Né? Esse irmão que... Eu nem conhecia muito esse irmão. Ele era recém-chegado. Sim. Né? E ele já tinha, né, tanto uma carga, né, pela igreja, como também já tinha um serviço, né? Mas que estava um tempo afastado, tinha ido morar em outra cidade, tinha retornado. E aí, né, a visão do pastor, mais ampla, né? Sim. De que, né, ele via que aquele irmão ele poderia preencher ali um espaço que estava faltando, né? E aí ele traz esse irmão, coloca esse irmão ali, começa a cuidar da gente, e como foi bom e como foi importante, né? Eu fui perceber depois, né? Esse foi o seu terceiro discipulador, né? Esse foi o terceiro discipulador. Mas esse episódio eu queria destacar, sim, exatamente para poder, né, a gente entender que tudo faz parte do plano de Deus, né? Sim. E que se houver uma necessidade de um novo aconjuntamento, você não se sentir menor, né? Não se sinta desconjuntado, né, Macedo? Desconjuntado, né? O importante é seguir Sim. com o entendimento de que fazemos parte de um corpo. Perfeito. E que se foi necessário, que foi, né? Se aconteceu, você ficar tranquilo, você ficar de boa, né? Que é da vontade do Senhor, né? O texto é em Efésios 4:11, e ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Terminei no 13. Então, assim... À medida da estatura da plenitude de Cristo. É o alvo, né? É o alvo. É o alvo. alvo. A gente não deve perder nunca de vista. Exatamente. Né? Exatamente. Todos os dias, né? Dormir e acordar pensando, hein, Macedo? Exatamente. Assim, o prêmio, né? O que devemos ter sempre, né? Com os olhos sempre ali, né? Para não se distrair, né? Sim. Não se distrair pelo caminho. Exatamente. Nós somos facilmente distraíveis. Existe a palavra distraíveis, Charles? Eu não sei. Mas somos fáceis. Se não existia, a gente já para existir. Exatamente. Tem um ex-ministro do FHC que gostava de inventar palavras. Né? Sim. Mas nós somos. A gente geralmente se distrai, né? Sim. Com sons, com luzes. Eu queria que o pessoal que gosta de falar lá que não tem, falasse aí, né? A gente outro dia... Você falou o quê? A questão. Aí alguém botou lá que não existe questão. Fala, a gente acha bom. E outro dia, rapaz, isso aí não tem nada a ver com o nosso PGMB, mas a gente brincando, eu e o meu colega Renato Bruno, a gente brincando tal, sobre o Maracanã. Falando sobre o Maracanã, que vai ter uma reforma agora, uma reformazinha simples lá na cobertura do Maracanã. Mais um parênteses aqui, tá? E aí a gente falou, a reforma vai custar cerca de 200 milhões de reais, né? Porque o pessoal fez a cobertura com um tipo de material que não resiste a fogo, né? E com as Olimpíadas teve os fogos, né? E aí danificou, vai ter que fazer uma nova reforma. A gente não, o Renato brincou, falou, não, mas aí porque são os engenheiros da geração Paulo Freire. Rapaz, a gente ganhou uma hater, cara. Foi? Olha só não chamou o Renato de bonito. Mas falou que ele tinha que lavar a boca para falar do maior... Como é que é o nome? O maior... Filósofo. Não, Pedagogo. Não. Maior intelectual da história do Brasil. Um dos 100 homens mais importantes da história. Eu falei, rapaz, é um homem importante mesmo. Mas é isso aí. Mas falemos de assuntos mais... Você está querendo ganhar mais hater, né? Não... É uma questão. É uma questão filosófica, a questão do hater. Né? Você sabe que o hater, na verdade, ama, né? É um amor meio esquisito, né? É esquisito que a gente não gosta muito desse tipo de amor, não. Mas existe. Mas é isso, Marcelo. Então, repete o texto, a plenitude... Efésios 4... O Efésios 4. Só um momento, a plenitude... 4:11... E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres, para... Né, tem outras traduções que falam, em vista, né, o correto ordenamento dos santos, né, para a obra do ministério,
outras traduções falam para o desempenho do seu serviço, Sim. para a edificação do corpo de Cristo. Né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas aí todos, Marcito, todos? Todos. O objetivo é todos. Não, Todos. todos. Né? Tá vendo, Charlão? Todos. É o caniço. É a medida. É a medida, né? A medida da estatura. Ou vai para a medida ou não entra na porta. Ou não entra na porta. Exatamente. Então, resumindo, Marcito, discípulo tem que ser manso, humilde. Primeiro tem que abandonar tudo. Tudo. Esse é o primeiro passo, né? É. Abandonou tudo, aí já falando do discípulo já, né? Já abandonou tudo, já é discípulo, agora depois, a caminhada aí. Ser manso, ser humilde, ser submisso e praticar. Praticar aquilo que aprende, né? De Cristo. Né? Aí não tem outro caminho, não. Se o cara diz que é crente, mas não pratica, então... Uma coisa errada aí. Não tem? Tem, muito. A casa está em cima da areia. Exatamente. E a casa em cima da areia... Vai vir, soprar e levar. A gente já sabe, conhece lá, né, a história, né, que não é agradável, hein, Marcito? Sim. E aqui no Brasil a gente tem muita história assim, de casas construídas nos locais complicados, a gente já sabe como é que termina. Exato. Charlie Brau, você quer fazer a amarração do filme com... Parceiro, eu acho que... Você chorou também, Charlão? Muito, só um mesmo? Eu não choro, né? Você cai em lágrimas. Charlão chorar. Charlão e Poliana, rapaz. Duas pessoas que não choram. Chorar não afeta, não posso falar isso, né? Não, mas eu chorei na hora do... Você riu também? Com certeza. Porque eu acho que aquele trejeito pentecostal, né, do americano, né? Eu não sei se é pentecostal, mas deve ser um pouco mais próximo, né? Sim. É muito caricato, né? E aí parece que eles fizeram de propósito, mas eu acho que não é, deve ser daquele jeito mesmo. Sim. Eu ri muito ali na senhorinha. Sim. Na senhorinha da hora do quarto de guerra, eu ri demais. E não podemos esquecer da oração, né? Sim. Não, a sim. oração Esse é o que deve acompanhar em tudo, né? A vida do discípulo, né? Precisa ser parte, né, da nossa vida. Né? A oração é realmente... Eu conheço, assim, eu tenho algumas histórias sobre oração, rapaz, que é impressionante. A minha mãe, Poliana, e depois Felipe, quando nasceu, né, ficavam falando sobre casa, né? Casa e tal. E eu sou um cara assim meio desleixado para algumas coisas, e casa é uma delas. Olha só o meu pensamento. Rapaz, a gente está aqui de passagem, eu não sou daqui, não vou ficar muito tempo aqui. Eu vou querer casa, velho. Casa? Eu não. Ficar de aluguel porque eu moro aqui, isso aqui, não vou gostar, não, tá complicado, porque eu não gostei desse vizinho, não, vou mudar. Aí mudo. Aí minha mãe ficava, meu sonho, dona Regina, meu sonho é que meus filhos tenham uma casa. Aí Poliana, meu sonho é ter uma casa. Aí vem Felipe, queria também uma casa. E aí começa Felipe, minha mãe e Poliana a orarem todas as noites, né? E aí eles orando e eu cá na minha só pensando, puxa, comprar casa como? Não tenho nem dinheiro, como é que eu vou comprar casa? Eu tenho um centavo. Comprar casa? Oxe, casa é caro, é muito dinheiro, não tem condições não. Aí Felipe, papai do céu, me deu uma casinha para eu correr, sair pela cozinha e entrar pela frente. Falou, pelo amor de Deus, uma casa dessa não dá não. O pedido ainda foi específico, né? Daí Poliana, senhor, a casa que seja fresquinha, que a gente estava morando numa casa muito bacana, só que a casa muito quente, né? Sim. A casa norte-sul, o vento passava todo por cima e ia embora, não entrava na casa. E aí, que seja uma casa... que seja sombra à tarde. Que eu falei, meu Deus, que povo exigente, rapaz. Como é que Deus aguenta esse povo, rapaz? Aí, orando, aí Poli falou, não orava com vergonha, mas pedia no coração dela, né? Pensava, né? Senhor, se tivesse um pé de coco no fundo, para ouvir aquele som nas palhas do coqueiro. Aí Deus, como não dá nada pouco... e queria uma casa com 2 banheiros, pelo menos, né? Sim. Aí, como Deus não dá nada pouco, aí a gente conseguiu comprar uma casa, não sei como até hoje, com 4 banheiros, tem 11 pés de coco no fundo da casa aqui no sítio. Felipe dá a volta. Felipe dá a volta, corre de bicicleta, anda de bicicleta e tal. E aí você pergunta como, papai, não faço ideia, até hoje como, né? Sim. Assim, a pessoa que vendeu a casa pra gente falou, já veio um monte de gente aqui, mas não consegue financiar, porque não sei o quê, blá, blá.
E a gente conseguiu, foi tudo né? Acontecendo. Aí você pergunta como, fala, rapaz, não sei. Aí, como diz o filósofo Chico, só sei que foi assim. Então, eu acho que esse ponto é um dos pontos também muito importante, né? Sim, porque não existe discípulo de Jesus sem relacionamento com ele. Exatamente. Como é que você é discípulo de uma pessoa e você não se relaciona com ele? Exatamente. Então, pedido é uma coisa que se faz com oração, né? Isso. Relação com Deus, intimidade com ele. Conhecê-lo, né? Conhecer quem ele é, o que ele fez. Sim. Só se faz com relação com ele, com a Bíblia, com oração, né? Quando você está em determinado momento, eu tenho que tomar essa atitude ou essa atitude. O que vai fazer você tomar a atitude correta? Você conhecer a Deus e se relacionar com ele. Então, oração e discipulado é coisas gêmeos siameses. Precisam andar juntos. E a oração, Charlão, assim, a gente vê muito, né? Acho que, Marcito, você também deve ter muita experiência nisso, de coisas pequenas, coisas grandes, mas coisas pequenas, como mudança de coração, né? Sim. A pessoa tem um coração, ali, aquela mágoa, alguma coisa assim, você começar a pedir a Deus, e aí você passar a enxergar a pessoa já de outra forma e perdoar, liberar perdão, ser perdoado. Sim. E você se tornar, a pessoa se tornar agradável para você. Eu fiquei agora achando que você ia fazer parafrasear Ferreira Martins, ia dizer que a oração nos dá coisas grandes e pequenininhas. Olha, Cacá. Então, desculpe o erro. Coisas grandes e pequenininhas. Mas é isso. Eu tenho já experimentei também disso aí, de ter um problema com a pessoa e não poder nem olhar para a pessoa direito, né? E aí começar a orar tal e se mudar completamente o relacionamento com a pessoa. Sim. E assim, o problema estava em mim, inclusive, não estava na pessoa, estava no meu coração, na minha forma de ver a pessoa, né? Sim. Então, assim, a oração serve também para esse tipo... Eu não sabia que a oração servia para isso, eu descobri há pouco tempo. Serve para a gente pedir coisas, para mudar coisas internas da gente. Rapaz. Com certeza. Eu poderia pedir para o senhor me ensina a orar, eu poderia pedir também, Marcelo, por isso. Com certeza. É mesmo, a gente pode pedir. Devia começar assim, né? Começar assim, desse sempre. jeito. Né? Pedindo para aprender a orar. E a oração é algo muito simples, né? Às vezes a gente faz eu não sei orar... Mas é conversar com Deus. Conversar com Deus, né? E assim, muitas coisas nos levam a não orar. Né? Mas, ao mesmo tempo, precisamos entender que a oração, né, é um ponto essencial na vida com Deus, né? E o rapaz do filme conheceu a atitude de perdoar quando ele foi orar. Quando foi orar, Quando ele foi se relacionar com Deus. Charlão, a oração seria... uma das principais ações do cristão, a oração? Rapaz, eu gosto da palavra oração, mas o que a oração representa é muito maior, né? Porque quando a gente fala de oração, a gente acha que oração é você ter um colóquio com Deus, né? Você é uma fase só que você se ajoelha e você fala. Mas oração, ela vai além desse colóquio. Né? A oração é um estado contemplativo. Exatamente. A oração é você... Não sei se vocês... A história de Marta e Maria, né? O estado de Maria, né? De estar sentado ouvindo a Jesus. Marta preocupada. Você queria Marta ou Maria na sua casa? Eu queria Marta. O Marta estava ali. Deixava Marta ia ajudar todo mundo, ia ficar um brinco. Mas o estado de estar ouvindo a Jesus, simplesmente ouvindo a Jesus, é um estado de oração. É uma relação com Deus, esse estado contemplativo. Então, você orar também é pedir. Esse colóquio, né? De você falar, mas o que a gente precisa entender é que Deus precisa ser ouvido. Exatamente. Perfeito. É uma relação. Então, quando a gente está conversando, eu só falo? Se não. Está entendendo? Então, a oração que transforma o indivíduo é uma relação, é uma oração que te faz conhecer o outro. E para que eu conheça a Deus, eu preciso ouvi-lo falar. Então, eu preciso ouvir. E eu creio que não é por acaso, quando Jesus fala, né? Quando for orardes, feche a porta do teu quarto e ore em secreto. Não é por acaso, né? Ele quer estar
ali conosco, né, na intimidade e poder também, né, o diálogo, eu vou falar e eu vou ouvir, né? Então tem que acontecer isso, né? Devido, não sei se é a nossa forma de vida hoje, Charles, né, na correria, a gente quer orar para logo fazer as coisas, né, e acaba que perde nesse momento que Deus quer falar também, né, quer estar conosco, né? Precisamos, né, atentar para isso também, Sim. todos os dias. Tem um outro momento também, inclusive, a Charles citou a mulher samaritana, né? Que ela pergunta, ela questiona Cristo, né? Qual o local correto? O meu povo diz que é aqui, o povo judeu diz que é lá. Aí Cristo falou, olha, por enquanto, né, que seja, né, lá onde o povo judeu adora, mas chegará um momento, e eis que esse momento já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, né? Então, é uma outra informação preciosa que o Senhor nos dá ali naquele momento, né? Que os verdadeiros adoradores farão isso não num local mais assim específico, né? Mas em verdade e em espírito, né? Sim. A Bíblia diz assim, vigiai e orai para não cair em tentação, não entrar em tentação, né? Sim. Então, veja, imagine que se fosse, né, como alguns pensam, imagine que eu teria que ficar assim, ó, Senhor, me dá misericórdia, e caminhando pelo meio da rua. Mas o fato de você orar te dá um poder de relação com Deus e de entendimento. Eu gosto muito do texto do Salmo 91. Sim. Por quê? Todo mundo acha que o Salmo 91 ele é meio que um salmo místico que protege as pessoas. Sim, né? sim. Mas para mim, o que o salmo está expressando ali é que Deus está em todo lugar. Sim. Né? Então, Deus, se eu no monte, no abismo, Deus está. Então, você abrir, por exemplo, eu estou em casa. Vamos lá. Eu me permito assistir uma coisa indevida ou tenho um comportamento indevido. Você está chamando Deus para estar com você? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, Deus está habitando com você, você sabe onde Deus está, há essa relação com Deus. Isso para mim é estado de oração. Sim. Não, é você deixar Deus habitar com você. E se eu deixo Deus habitar com Deus, a sua moral vai habitar comigo. O seu caráter vai habitar comigo. Sim. A sua atitude vai habitar comigo. Então, isso é estado de oração. Então, você viver nesse estado contemplativo a Deus é você deixar Deus, de alguma forma, associar a atitude dele à sua. Sim. Isso é orar. Então, eu vou estar na faculdade e estou no meio de algumas pessoas que falam coisas que não me permito ouvir. Eu não entendo que Deus está naquele momento. Então, se eu estou num estado contemplativo e Deus está comigo, o que eu vou fazer? Eu vou para o lugar onde Deus está. Sim. Tá entendendo? Exatamente. Aí sim vai acontecer o que acontece depois. Seta que voa de noite, 1000 cairão ao seu lado, 1000 cairão à sua direita, não vai acontecer nada com o rapaz, não vai acontecer nada com ninguém. Mas todo mundo quer que não aconteça nada comigo, mas eu não quero chamar Deus para habitar comigo. Quer o bônus, mas não quer o ônus. O ônus, né? Então, que na verdade, assim, vai sim, Deus vai proteger o discípulo, vai, se ele habitar com ele. Se ele está nesse estado de oração. Sim. Se ele está nesse estado de relação, porque o discípulo vai saber onde estar, onde Deus está. É aquela história fatídica, aquela lenda urbana do São João. Lembra da lenda urbana? Diz que existia um forró, né, aqui no interior, em Arinha Branca, e disse que um jovem chegou para a mãe e disse: mãe, vou pro forró. A mãe cristã disse: o carro não está muito cheio? Disse que o carro estava muito cheio. Estava uma lotação a mais do que devido, né? É uma lenda, já se conta essa história de muita gente, muitas vezes, de muitos jeitos. Aí disse que, ainda assim, ele disse: não, a gente vai para a festa, tal. Aí a mãe disse: vá com Deus.
Aí ele disse, não tem vaga, só no porta-mala. Tá entendendo? Aí isso não é uma história verídica, é uma lenda. Mas, bem assim, vá no porta-malas. Aí lá vai ele, disse que o carro virou, morreu todo mundo e o porta-malas ficou intacto. Sim. Você está entendendo onde é do que o Salmo 91 tem essa relação com a relação do discípulo com Deus? Então, a pergunta que eu tenho que fazer no meu estado de oração é: aonde eu devo estar? Deus está onde eu devo estar? Então, Deus assiste o que eu assisto? Eu faço concessões? Eu sou alguém que vê o que Deus vê? Que fala o que Deus fala? Que me relaciono e tenho a moral de Deus comigo todos os dias, em todo o tempo, aonde eu estiver com uma vida com disciplina? Isso é estado de oração. Sim. Então, eu vou roubar? Não vou roubar porque é essa moral de Deus para com a minha vida. Vou adulterar? Não é essa moral de Deus para com a minha vida. Então, eu penso que oração é muito mais do que um estado coloquial em que você se ajoelha ou se põe em um momento. Também é, né? De você se trancar no quarto, também é. Mas você precisa trazer isso para a sua vida diária, todos os dias. Essa relação, esse estado contemplativo que vai trazer a moral de Deus para a sua vida. Amém. Perfeito. Charlie Brown, esse nosso episódio ficou um episódio muito elucidativo, muitas informações para trazer clareza para a gente, né? Inclusive definindo aí, muito bem definido por Márcio, o que é um discípulo, né? Quais são as características principais, né, Marcelo? Sim. De um discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo. De Cristo, né? Discípulo só pode ser qualquer coisa. Discípulo, exato. É genérico discípulo. Exato, mas o discípulo de Cristo precisa, Marcito, recapitulando. Já deixou tudo, né? Já abandonou. Deixa tudo, tal. isso. Okay. Ser manso. Esse deixar tudo é o que chama de a porta, Marcito? Faz parte da porta. Faz parte da porta, Faz né? parte da porta, Tá. Exatamente. São analogias legais, né? Sim, que assim, você sim. passa, né? Sim. Aí você aceitou Jesus, foi batizado, né? Sim. É porque assim, a gente lida com coisas, assim, com situações que a gente já vira com um pouco de rotina, né? Mas quem ainda não passou, não viu, não viveu, né? Só para a gente ter como clareza, né? Sim. Se arrependeu, tem várias denominações, né? Tem a questão do arrepender e tal, Exato. Ser batizado, né? Isso, exatamente. Aí passou na porta. Exato. Ouviu de Jesus, Sim. Né? Se arrependeu, mudou de atitude, é batizado, recebe um presente, né? Que é o dom do Espírito Santo, Sim. passa a caminhar ali segundo, né, o conselho de Deus, Sim. não mais o conselho. Praticar, Sim. né? E com a atitude, né, de mansidão, assume características de Jesus, de humildade e de submissão, né, a Jesus em primeiro lugar e às autoridades, né, sobre sua vida. A medida da estatura da plenitude de Cristo. A minha avó, Dona Zezé, dizia uma coisa que será que vai caber aí? Dona Zezé gostava muito de provérbios populares. O pessoal mais antigo gostava, né? Porque sim. sintetiza coisas complexas, né? Sim. Ela falava que a convivência faz a aparência, né? Gostei. De conviver, estar na presença e tal. Sim. Zezé tem razão. Dona Zezé, Muito, Dona Zezé. muito. Dona Zezé orava, inclusive, bastante, né? Ela tinha a fé muito firme, muito forte. Que bom. A minha velhinha. Pois é, então o nosso episódio de hoje, mais que especial. Quer colocar mais alguma coisa, Marcito? Fique à vontade. Eu quero só agradecer essa oportunidade de estar mais uma vez com vocês aqui. Foi muito bom, viu? Papo nota 10. Agradece, né? Muito superou as minhas expectativas. Foi muito bom. Então o filme A Forja, vocês recomendam? Sim. Demais. Muito. Agora, depois eu vou procurar, vou ver se vou deixar aqui uma observação para a produção, para procurar onde está o filme, para a gente deixar, de repente, o link, né? Sim. Na plataforma. Sim, né? Sim. Deve ficar disponível no YouTube, você pode comprar filmes pelo YouTube, pode alugar filmes. Sim. Geralmente, Prime Video, quase todas as plataformas hoje, eles colocam, né, disponibilizam a opção de aluguel ou de compra. De compra, exato. Só uma dica para quem gosta de comprar. Se você utiliza iPhone, a dica, tá? Não é obrigado, é uma dica só. Se você utiliza o sistema da Apple,
procura comprar sempre lá, porque você vai estar sempre com o conteúdo seu na mão. Você usa Android, compra lá pelo YouTube, porque vai ficar todos os seus filmes comprados, vão ficar lá, você pode assistir, você pode fazer o download, né, para assistir no seu smartphone. Né? Não é o download você ficar onde você quiser, não, só no seu smartphone. Sim. Onde você baixar, você vai assistir, inclusive sem internet. Fica a dica aí. Alguns filmes, tem outra dica, alguns filmes são mais baratos você comprar do que você alugar. Às vezes está, sei lá, tá aluguel lá R$14 e a compra do filme R$14. Então você compra, você assiste a hora que você quiser, né? Se o filme vale a pena também, né? Se vale a pena, você faz isso. É a dica. Exato. Finalzinho aqui de mais um episódio 30. Eu estou com a dicção horrível. Atenção, precisando de procurar uma fonoaudióloga. Eu estou assim, eu estou pensando, eu quero falar na velocidade que eu penso. Aí, às vezes rápido, William? Às vezes eu penso. Sim. Pensamentos acelerados é um problema, viu, William? Mas não. Aí eu já estou achando que você está precisando de um psicólogo. Pode ser também. Eu acho que eu sou coisado. Depois de receber tantos profissionais aqui de saúde, você ficou meio coisado. Eu já fiquei coisado. Eu estou achando que eu tenho... Rapaz, é uma sopa de letras, né? Que tanta coisa, eu não sei nem o que é mais. É como aquele negócio lá de temperamento. Quando eu olho os temperamentos, rapaz, eu acho que eu sou sanguinário. Eu falo, não, eu acho que eu sou irado. Eu sou irado. Eu falo, não, eu acho que eu sou esse negócio aqui do inflamático aqui. Não, rapaz, acho que eu sou esse depressivo. Eu fico olhando, eu não sei mais o que eu sou desse negócio. É o horóscopo gospel? Segundo o nosso querido professor Eto Parafino. É o horóscopo gospel. Diz que é horóscopo gospel, né? O temperamento. Aí o cara vai ter uma atitude, deixa eu ver aqui os temperamentos aí pra falar hoje. Deixa eu ver aqui o temperamento. O temperamento hoje está com... ascendência do iracundo com sanguinário. Tá com sanguíneo. Então... Mas é isso aí. Encerrar, né? Maravilhoso. Vai pedir no final de novo o pessoal fazer tudo de novo? Não, no início você já pediu, né? Já pediu. A gente não gosta de ficar pedindo muito não, porque é chato. Eu fico assistindo os vídeos e falo, rapaz, de novo, eu vou lá e dou... E vocês... Não façam isso não, tá? Mas eu dou 3 toquezinhos para acelerar logo. Com propaganda da Insight. A Insight não está patrocinando a gente mesmo, eu vou lá, Insight, tá bom, já sei, já. Né? 12% com cupom, vamos lá, não quero não, é muito caro. Aí falou, agora sim, agora vai. Maravilha. Sugestões, complementos, fiquem à vontade, comentários aqui embaixo. O comentário é tão importante quanto a curtida é tão importante quanto compartilhar tão importante quanto comentário. Ou seja, os 3 são muito importantes. Muito importantes. E se você não é inscrito, muita gente assiste e não se inscreveu ainda. Se já assistiu um vídeo 2, 3 pelo menos, gostou dos 3, dá uma moral pra gente, se inscreve aí no canal. Tô falando aqui, não tô falando caixa, não. Eu tô meio coisado. Você tá coisado demais. Tô falando aqui agora. Então, se já assistiu mais de um vídeo, 2, 3, né, se inscreve aí no canal, dá uma moral pro Charlão. Batemos uma meta nova agora. Agora as pessoas já vão começar a poder assistir. Vai ter agora comercial no início dos vídeos da gente. Batemos a meta lá de não sei quantas mil horas. Mas esse comercial vai ser... Vai 2 centavos, a gente já ganhou esse mês passado. 2 centavos de dólar, viu? De dólar. Bom, é um começo. É o começo. Gente, importante mesmo é que vocês estão aqui com a gente. Isso aí é uma maior alegria pra gente. Os comentários, as curtidas e as passadas todas por aqui. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Tamo ali. Você já piscou pra Renata? Hoje eu não vi você piscando hoje. Saudade dela. Tô triste. Abandonado. Que não, Charlão. O Charlão chegou com os olhos rasos. Vem, volta, meu grande amor. Você quer cortar pra aqui pra você falar um recado pra Renayala? Ô, rei, volta, bebê. Volta pra mim. Vai trazer café pra gente, café gospel. Café gospel. Valeu, Macito. Valeu, gente. Valeu. Aqui na principal, aqui na central agora, Charlão.